de 2021 aqui na P4. Hoje é aula da parte 3 de Grécia, vamos falar de Esparta. Vamos lá espelhar o material. Está aqui, parte 3. Show de bola. Bem, senhores, como eu falei com vocês, de Grécia, quando cai democracia e cidadania, quase sempre vão falar de Atenas. No entanto, quando falarem de militarismo, expansionismo e ilotismo, vai ser Esparta. Aí você fala assim, o que vai ser esse ilotismo? É o que a gente vai ver agora. Primeiro que, para quem não se lembra, daqueles povos que originalmente vão ocupar o que vai ser a Grécia Antiga, para quem está com a apostila, página 5 da apostila, é onde nós estamos. Os primeiros povos que chegaram na região da Grécia, jônios, eólios, aqueus, se misturaram com os povos locais e fizeram a tal da civilização cretomicênica. Esses povos iniciais foram povos que se misturaram de forma pacífica, beleza? No entanto, meu velho, quando chegou os dórios foi o povo que fez a última migração para a região da Grécia Antiga. E os dórios eram um povo guerreiro, que eu falei com vocês na aula passada, que se pudesse ter uma frase que simbolizasse cada povo, aí eu até lembrei do Game of Thrones, a frase dos espartanos, ou dórios, seria, não plantamos. Aí você fala assim, por quê? Igual no Game of Thrones tem a Ilha de Sal, Ilha de Ferro, sei lá que o slogan é esse, não plantamos. Ah, por quê? Como que você vive então? A gente domina outro povo e ele trabalha para nós. É isso que nós vamos fazer. E aí, quando esses dórios chegaram nessa região, basicamente os povos que estavam aqui tiveram algumas oportunidades. A primeira, lutar. Possivelmente você ia morrer, porque você é um camponês, ele é um militar. A segunda é você fugir, é a diáspora. Os camadas vão migrar, meu velho, para outras regiões mais distantes da Grécia, vão, por exemplo, para a Magna Grécia, que é hoje a borda da Itália. Ou você foi derrotado e foi aprisionado e vai se tornar uma espécie de trabalhador compulsório. Vai se tornar um trabalhador compulsório, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Então, ó, fundada pelos dórios, na península do Peloponeso, longe do litoral, com muitas terras férteis, a principal atividade vai ser a agricultura. Só que não vão ser os espartanos que vão trabalhar na agricultura. Vão ser os povos que os espartanos dominam, que trabalham para eles. A gente vai chegar lá a ver. A política nunca evoluiu para a democracia. Aí você fala, por quê? Uma sociedade fundamentada no militarismo tende a se perpetuar de forma militarista. Tende a não evoluir para uma democracia. Uma oligarquia militarista e conservadora, que normalmente são coisas que acompanham um governo militarista, né? Dificilmente você vai ter um governo militarista que não seja oligárquico e não seja conservador. Aí você fala, por quê? Porque as mais altas patentes são as de fato que mandam, ou seja, poucos têm que ser militar e vão ser conservadores. Aí você fala, por quê? Porque eu quero conservar o estado das coisas como está. E como está o estado das coisas? Eu mando. Então, quem está no poder tende a ser conservador politicamente, para manter a estrutura como fica. Controlada por uma elite guerreira, essa elite guerreira, meu velho, que possuía as terras, domina o estado, domina as terras. Que você pode chamar de espartano, espartíatas ou esparciatas. 3 nomes para a mesma coisa. O mais comum é espartano de fato. E aí, ó, uma questãozinha. Espero que o meu filho volte com o seu escudo ou deitado sobre ele. Essa frase é uma frase muito famosa, inclusive naquele filme do 300 tem ela. Quando Leônidas vai para a Batalha das Termópilas, a mulher dele fala com ele, vá, e volte, com o seu escudo ou sobre ele. Tipo assim, o que é próprio do espartano é a guerra. Essa frase atribuída às mães de uma cidade da Grécia Antiga caracteriza aspectos da sociedade espartana, que tinha o quê? Uma organização social na qual o exército sobrepunha-se às outras instituições. Sociedade militarista, beleza? Organização política. Você tinha uma diarquia. Essa diarquia quer dizer 2 reis. O curioso é quando você vê o filme dos 300, você não observa a figura de um segundo rei. Você observa a figura só do Leônidas. O Leônidas seria o rei de funções militares e judiciais. Por isso que é ele que vai para o pau. Então você tem um monarca que vai cuidar dos assuntos religiosos, sacou? Previsões futuras, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, sacou? E você tem o rei, que é o rei de ação, aquele que vai tomar conta da lei e tomar conta das tropas. E você tinha ainda, meu velho, a Gerúsia, o Eforato e a Ápela. O que vai ser a Gerúsia? Ó? Qual o nome já fala?
Vocês que vão fazer medicina, vão tomar conta de velho? Geriatria. Geriatria, Gerusa, Geronte. E o que é essa geriatria, essa gerúsia? Composta por espartanos com mais de 60 anos. Possuíam o poder de criar lei, ou seja, somente aqueles com mais de 60 anos tinham consciência ou teriam experiência para poder publicar ou aprovar alguma lei. Só os mais velhos. Logo depois você tem o eforato, composto por 5 éforos que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Ó, para quem viu o primeiro filme dos 300, quando Leônidas vai declarar ou vai tentar barrar o avanço dos persas, ele sobe uma montanha para poder conversar com os éforos, para poder pedir a autorização se ele poderia, de fato, enviar as tropas para campo de batalha. Então, ó, possui o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. E para quem viu o filme, e ele tem alguma parte dele que é bastante histórica, esses éforos vão falar com Leônidas assim: não vá. Não vá, porque Esparta não pode desrespeitar o feriado religioso. E, na verdade, esses éforos já estavam sendo comprados pelos persas há tempo e já sabia que a invasão já ia acontecer há tempo já. O Leônidas que não sabia. Mas vamos continuar a história tradicional. E você tem a Ápela, composta por espartanos com mais de 30 anos. Elegiam membros da Gerúsia e do Eforato. Para você poder entender essas 3 coisas aqui, eu vou contar uma historinha breve. Todo mundo que nasce em Atenas vai passar por uma série de comprovações desde nascer até a morte. Então, a primeira é quando você acabou de nascer. Você acabou de nascer, os camaradas vão avaliar se você é um ser perfeito, se você veio com algum problema físico, algum problema que possa ser identificado, beleza? Se você é surdo, se você é cego, se você tem algum problema que você não vai conseguir andar. Então, esses testes, eles são feitos até hoje quando as criancinhas nascem. O médico já pega lá a criancinha, já faz teste de som, já passa a luzinha, já vê o grito dele, já coloca ele numa posição para poder saber se ele vai conseguir andar ou não, tá me entendendo? É cheio de negócio muito maneiro e muito primitivo, cara. Se você foi detectado em você algum probleminha, já era você. Ou você vai ser arremessado, meu velho, de um penhasco, que era o mais comum, ou você vai ser deixado à própria sorte para os deuses decidir se você vai viver ou não. Muitos espartanos falavam assim, ó, meu filho nasceu com um problema físico, então eu levo ele para o alto da montanha. Quem vai decidir se ele vai viver ou não são os deuses. E basicamente os deuses nunca decidiam por eles, não. O frio consumia e os lobos comiam, beleza? É o que mais acontecia lá. Sociedade infanticida. Pode parecer barbárie, para nós hoje em dia é. Na época era algo muito comum de todas as sociedades militaristas. E eu posso te afirmar que a sociedade brasileira nativa, indígenas, né, também praticam infanticídio em grande quantidade, sacou? Aí você fala, é mesmo? É. Se você for ver documentários da FUNAI, você vai ver o que eu estou te falando. Ah, porque quanto mais primitiva for, quanto mais isolada for, mais infanticida é. Então se identificou, só para você ter uma conferência básica, né? Você já viu um índiozinho com síndrome de Down? Um índiozinho cego, surdo ou mudo? Um índiozinho com paralisia? É raríssimo. Creio eu que você nunca viu. Você já viu algum índio gêmeo? Nem gêmeo. Aí você fala por quê? Porque a chance de acontecer infanticídio é muito significativa. E aí, velho, você nasceu, beleza. Até os 7 anos de idade, você vai ficar com a sua mãe. Seja você menino ou menina, você fica na sua casa. A partir dos 7 anos de idade, você não pertence mais à sua família, você pertence ao Estado. O Estado vai até a sua casa e vai retirar você da sua mãe e vai levar você para um treinamento. Tanto meninos quanto meninas, beleza? As meninas também vão passar por treinamento militar e físico, de combate, inclusive. Não no mesmo grau e nem profundidade dos meninos. Os meninos vão começar uma parada que chama agoge, ou agoge. Aí você fala assim, o que é isso? Os camaradas, meu velho, vão passar por um treinamento militar duríssimo. Basicamente, o moleque vai chegar na agoge, nesse treinamento militar, com 7 anos de idade e seminu. E ali, meu velho, tudo que você imaginar de luta e de porrada, eles vão ensinar para ele. E ali o bullying, ele é alimentado em alta conta. Se hoje nós temos uma escola, por exemplo, que o bullying, desde você estar aqui, o cara fala, não faça bullying, não faça isso, não faça aquilo. A cidade espartana é, faça o bullying. Faça.
o que for o mais bulinador aqui, que mais bater nos moleques, vai ser o líder do grupo. Sacou? É basicamente isso que vai ser. Só que ele tem que ter a habilidade dele conseguir bater nos moleques e os moleques ainda gostar dele. Por alguma coisa. Porque se você simplesmente só bater nos moleques, eles podem te juntar e te matar. E arrumar um outro líder para eles. Vale também. Você tem que se impor e os outros têm que aceitar a sua posição. Assim, naturalmente, já vão criando os líderes de tropa, sacou? Chegou nos 17 anos, você não morreu, nem de fome, nem de frio, nem de porrada, você vai passar pelo seu vestibular, que é a cripteia. O que seria a cripteia? Ao invés de fazer uma provinha aí no Enem, você tinha que sair pelado com a lança e me trazer comprovação de morte de 10 ilotas, de 10 pessoas. Conseguiu comprovar que você executou 10 pessoas? Aí, com 17 anos, você se torna um soldado. Beleza? Soldado, 17 anos de idade. Vai viver só na guerra. Se você sobreviveu dos 17 até os 30, aí você se torna um hoplita. Aí olha que interessante. Quando você se torna um hoplita, você pode participar dessa assembleia. Você é um soldado cidadão. Então, primeiro, o espartano ele é um soldado, 17 anos. Sobreviveu até os 30, ele é um soldado cidadão. Ele pode participar dessa ápela, beleza? Que vai eleger membros da Gerúsia, inclusive ele pode ter uma participação de aprovar ou não alguma coisa. Mas, tipo assim, é só para contar mesmo. Tipo, chega uma lei e fala assim, faz de conta que aqui é a ápela, beleza? Vocês são os espartanos com mais de 30 anos ou mais. Aí chega aqui o Leônidas e fala, vamos entrar em guerra contra a Pérsia. Se vocês baterem muitas palmas, quer dizer que vocês gostaram da minha ideia. Se vocês baterem uma palminha ou não baterem nada, quer dizer que vocês não gostaram da ideia de entrar em guerra contra a Pérsia. Porém, gostando ou não gostando, batendo palma ou não batendo palma, vocês vão para a guerra assim mesmo. Sacou? É só para você participar, tipo, eu aprovo ou não aprovo, mas não importa. Pode crer? 30 anos, você vira um soldado cidadão, hoplita. Com 30 anos, o Estado vai te dar um pedaço de terra para você poder usar. E nesse pedaço de terra vão ter alguns ilotas. Quem são os ilotas? São aqueles povos que originalmente moravam aqui e que vocês dominaram. Ah, eles são escravos? Não. Eles são servos do Estado. Eles vão trabalhar para você. Eles não são escravos porque eles não podem ser comprados ou vendidos. Beleza? Voltar para a tela aqui de novo. Então, aqueles eólios, jônios, aqueus que estavam aqui, que os espartanos conquistaram e venceram, vão se tornar ilotas, com H. Trabalhador compulsório, trabalhador forçado, servo do Estado. Então, o Estado vai te dar um pedaço de terra para você usar e vai dar mão de obra para você poder usar. Para você conseguir ganhar essa terra e esses trabalhadores, a partir dos 30 anos, você tem que se casar. Se você fez 30 anos, porém não se casou, não vai ganhar terra nem vai ganhar ilota. Então, chegou nos 30 anos, casa logo, que você ganha um pedaço de terra e ganha os ilotas e você volta para a guerra. Beleza? Se você sobreviveu dos 30 até os 60, aí você pode virar um geronte. Aí você se aposenta. Então, dá para você perceber que para alguém chegar a 60 anos em Esparta, sendo soldado para poder ocupar a Gerúsia, ele tem que ser um cara foda. Tem que ter passado por experiências muitas ao longo da sua vida. Sociedade bem simplificada, os espartanos são elite militar, poder político e controle das terras férteis, como basicamente em quase todos os lugares. Os periecos. Periecos vem de periferia, sacou? A parte quando você estuda Grécia, você começa a ver que alguns termos são correspondentes na nossa língua, né? Ou pelo menos parte da palavra, o prefixo. E aí você vai ter os periecos, homens livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, não possuíam direitos políticos, pagavam tributos. Ocupam a periferia da cidade, beleza? E os ilotas, ó, que eu te falei, é isso aqui que vai cair, ó, quando cai de Esparta. Ilota, ilotismo. Ou militarismo, que eu acabei de te explicar. Aí você fala por quê? Servos do Estado que estavam presos à terra. Trabalhavam nas terras dos espartanos e pagavam tributos a estes. Não tinham direitos políticos. Então, você imagina que eu cheguei e conquistei essa terra, essa sala, beleza? Olha a quantidade de gente que sobreviveu. Eles vão continuar aqui, sacou? E vão trabalhar para mim. Só que, às vezes, o número de lotas era tão grande
que os camaradas tinham que controlar o número desses zilotas. E aí, como que eles faziam isso? Através da cripteia, que foi a história que eu te contei. Ó, educação militarista, muito marcante. Os homens são treinados desde a infância para a arte da guerra, a cargo do Estado. Excelência física fundamental. Então, vai ver um filme de Esparta para você ver. Parece que os camaradas são tudo fisiculturistas, velho. Os caras tudo sarados, tá me entendendo? Incentivavam o laconismo. Isso aqui é muito comum de sociedades militaristas. O que é o laconismo? Falar pouco. O camarada te dá uma ideia. Soldado, faz isso. O que o soldado fala? Sim, sim, senhor. Tá bom. Ele não vai falar assim, eu acho que esse jeito é melhor. Eu vou em outro horário. Não. É o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mesmo. Então eu te dei a ideia, vai e executa. Não fica falando nada, não. Algumas famílias têm educação parecida em alguns pontos. Meu pai já fez bastante isso aí comigo, já. Até porque eu acho que eu falo demais. Então, quando meu pai ia falar comigo, Rondinei, vai lá e faz isso, eu falava, não, mas pode fazer? Não. Faz assim. Desse jeito. Mas assim. Sacou? Ou seja, alimentava a ideia de falar pouco. Laconismo. Xenofobia, todo mundo sabe o que é, aversão ao estrangeiro, só que esses vão além. Eles têm a xenelasia. Eu não gosto do estrangeiro, como se eu encontrar um, eu expulso ele daqui. Então, mas para quê? Para poder ter a ideia de que os espartanos têm que serem apurados. Os espartanos dos gregos são aqueles que mais defendem a ideia de raça superior, de tipo superior. Sacou? Por isso que eles falam que se tiver um gringo, um estrangeiro, que se mistura, o sangue deles seria contaminado ou seria deteriorado. E aí você entende um outro detalhe, né? Como os espartanos são muito fechados, não aceitam estrangeiros, não vão ter casamentos interraciais, você entende o infanticídio em grande quantidade. Aí você fala, por quê? Porque vão ter muitos casamentos dentro das mesmas famílias. Sacou? E aí a possibilidade de aparecer um menino que tem alguma falta, alguma necessidade especial, é muito maior. Daí o infanticídio em larga escala. E a cripteia, eliminação dos ilotas autorizadas pelo Estado por parte dos seus soldados de Esparta. Então era assim, você imagina que vai ter vez em Esparta, que para cada espartano chegou a ter 7 ilotas. Isso é complicado. Aí você fala assim, por quê? Primeiro, eles são em número tão grande que eles podem se revoltar e te matar com facilidade. Então, um espartano ele vive na constante noia de que ele tem que ter um treinamento militar em dia, não só para ele se defender, mas para conter aquela massa de lotas que está doidinho para matar ele se ele demole. Você tem ideia? Quando o moleque... Aí o que Esparta faz? Para não ter uma superpopulação de lotas que possa ameaçar os próprios espartanos, eles vão matando esses caras devagar. Como? Na cripteia. Lembra do vestibular que eu te falei? Qual que é o seu vestibular? Você vai me matar 10 ilotas. Me trouxe a prova que matou 10 ilotas, 10 pares de orelha. Você virou soldado, diminuiu a população ilota, equilíbrio. Último detalhe. Se um ilota conseguir resistir ao seu ataque e ele te matar, o ilota vira livre. Então os ilotas também ficam espertos. É claro que mesmo você ficando esperto, um cara que tem treinamento militar é totalmente diferente de um cara que não tem treinamento militar. E isso em qualquer momento da sua vida, tá? Em qualquer momento. Quem recebe treinamento militar e pratica ele com assiduidade, ele está pronto para o movimento, sacou? Não é igual um civil, não é igual um camarada comum, não. Apesar de não ser cidadã, a mulher é a mais considerada socialmente, aí você fala assim, por quê? Essa também é outro ponto que cai de Atenas e Esparta. Mulher em Atenas é apenas dona de casa, toma conta do marido, toma conta dos filhos. Tem até uma musiquinha das antigas que quando eu estava lá na quinta série, a professora passou na sala de aula, que eu não entendi nada. Ela passou na quinta série para nós uma música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas. Só depois que você fica adulto que você começa a perceber, sacou? Porque quando você está na quinta série, você fica viajando, escutando uma música que é dos coroa e você não sabe qual é que é. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sacou? Sofrem por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Aí fala, morenas, helenas. Vai falando o que é. Helena é uma grega, morena é uma grega. Pode crer? E vai falando luto, vai falando que elas passam para criar filho,
como ela é tratada pelos maridos que voltam da guerra, sacou? Então ela é vista muito como coisa, beleza? A mulher em Esparta, não que ela tenha direitos políticos, ela não tem, beleza? Porém, ela tem que ter um treinamento militar, não só para poder ter um preparo físico, para poder gerar futuros espartanos saudáveis. Então vão ser mulheres e homens sarados nessa época aí, para ter filho saudável. Mas também para ela conseguir tomar conta da terra quando o marido dela estiver na guerra. Porque a maior parte dos espartanos vão passar um tempo muito significativo em campo de batalha. Então, quem vai tomar conta da casa, da terra e todos aqueles ilotas é a mulher. Se ela não tiver um treinamento militar e se impor, os caras passam o carro em cima dela, sacou? Então é diferenciado. Uma outra curiosidade sobre a lei e a mulher em Esparta. Lembra que eu falei que o cara faz 30 anos e tem que se casar com a mulher para ele ganhar uma terra e os ilotas? Se ele fez 30 anos, se casou, mas não fez filho, a mulher pode procurar um outro que faça o filho nela. E o cara, quando ele voltar e perceber que ele tem um filho que não é dele, foda-se. Ah, ele não pode fazer nada com ela? Não. Se ela arrumou um outro filho, porque foi incompetência dele, de não ter feito dele. Assim que vai tratar, sacou? É um negócio diferenciado. Aí você fala, então vai proteger a mulher? Não. Ah, eles são então protetores da mulher, Maria da Penha. Não. O cara apenas reconhece que a mulher é a única capaz de gerar soldados que vai manter Esparta sendo Esparta. Se vai ser filho seu, ou seu, ou seu, foda-se. Vai ser soldado espartano e filho de qualquer um. Entendeu? Então, o seu ego, ou se você tomou chifre ou não, não importa para o Estado. Administrava o lar, já falei. Direito de uma pequena parcela da herança paterna, poderia escolher seu marido, esse outro detalhe massa, e recebia um treinamento físico, visava a maternidade sadia. Vamos passar aqui para frente, tem duas questões que vão tratar de Grécia, mas vamos para o que interessa. A parte final sobre as guerras. Nesse mapinha, e aí de novo, em questões de Enem de vestibular, não caem aquelas particularidades de cada batalha dessa. Batalha das Termópilas, batalha de Salamina, batalha de Maratona, batalha de não sei da onde. Não fica viajando essa parada que não é assim que cai, pode crer? Você tem que saber o movimento que vai levar essas batalhas. E o que está acontecendo agora é um choque de imperialismo dos gregos com os persas. Tem um choque de imperialismo dos atenienses que estão indo em direção à Ásia e tem um choque contrário dos persas que estão indo em direção à Europa. Pode crer? Só que a Grécia não era unificada, eram cidades-estados. Enquanto a Pérsia é um império imenso, um dos maiores que existia no mundo nesse momento, do Dario e depois do Xerxes. E aí vai acontecer o quê? Século V a.C., confronto entre o expansionismo persa e o colonialismo grego na Ásia Menor. Como os persas passaram a atacar as polis gregas na Ásia Menor, a primeira cidade que vai socorrer essas polis gregas foi Atenas, beleza? Os gregos daquela região rebelaram-se contra a dominação persa e foram ajudados por Atenas. Tropas de Dario I, imperador persa, tentaram invadir Atenas, sendo derrotadas na planície de Maratona, aquela famosa historinha que você vai ver, inclusive, nas Olimpíadas. Né? O cara saiu correndo para poder avisar os atenienses que a invasão persa tinha acontecido, correu direto 42 quilômetros e morreu lá depois de dar informação. Virou basicamente a metragem das provas de maratona até os dias de hoje. Se eu não me engano, são 42 quilômetros, 100 e algumas coisas metros, beleza? E aí? E aí, o que acontece? Observa que o choque entre esses imperialismos é iminente, ele está acontecendo. E aí, o que passa a rolar? O que acontece? Como os gregos estão sabendo que a invasão vai acontecer, eles passam, meu velho, a informar as outras polis. Ó, os persas já tomaram várias polis gregas na Ásia Menor e eles estão atravessando o mar para poder invadir aqui. E quando os persas foram invadir, o detalhe maior foi o quê? Só mostrar um mapinha de trás para você ver. Quando os persas foram invadir, velho, ó, rota das esquadras persas, tá vendo? Os caras vão entrar dando a volta na Ásia Menor. Olha que eles vão atacar vários territórios, ó. E olha onde eles vão estar voltando, tá vendo? Termópilas. Termópilas já é Esparta. É ali que os camaradas estão tentando segurar o avanço persa. Vamos voltar lá para você ver qual é que é. Quando os caras souberam, então, que haveria uma invasão persa, todo mundo vai se preparar. Mas os que eram preparados de prontidão eram os espartanos, sacou?
E, na época, o Leônidas pede autorização para poder ir barrar o avanço persa, para não deixar eles entrar na Grécia. Beleza? O que acontece? Eu falei com vocês minutos atrás que os éforos não deram a autorização para ele ir para a guerra porque era feriado, sacou? Era feriado religioso, não poderia ter combate. O Leônidas pegou 300 soldados e saiu. Quando o Leônidas pegou 300 soldados, já houveram pessoas que o interpelaram. Ó, você não está autorizado a sair com o exército para a guerra. E aí o Leônidas falou, que exército? Que guerra? Vou apenas fazer uma caminhada matinal e esses são os meus seguranças. Afinal, eu sou rei de Esparta. Esparta tem milhares e milhares de soldados. Aqui, eu tenho 300. Eu não vou vencer guerra e nem vou para a guerra com nada disso. E foi, sacou? Daí aquela frase da mulher dele. Vá e volte com o seu escudo sobre ele. Tipo assim, tem que resolver. Porque os caras já sabiam o seguinte, se a invasão se consolidasse, tudo que era do mundo grego e o espartano primeiro ia virar poeira ou ia ser submetido aos persas. Aquele filme ele tem algumas nuances que elas são massa para você entender o sentimento dos caras. Tem um momento naquele primeiro filme, 300, que chega um mensageiro persa. E o mensageiro persa chega para o Leônidas e fala com ele assim, ó, eu trago uma mensagem do imperador Deus vivo, Xerxes, que se você, Leônidas, se submeter à autoridade dele e do Império Persa, você vai ser o rei general deles. Você vai continuar reinando Esparta e você vai liderar as tropas dele para conquistar todo o restante da Grécia. Mas você vai se submeter ao imperador persa. Se você não se submeter, a Pérsia vai invadir Esparta, suas terras vão ser queimadas, suas mulheres estupradas e escravizadas. Pô, você dá uma ideia dessa para um camarada, você coloca ele na parede, tá me entendendo? Óbvio que a reação aconteceu. Quando os caras foram segurar esses 300 em Esparta, também tem outro detalhe maneiro. Ah, por quê? Porque várias cidades começaram a mandar os soldados para barrar o avanço persa, não deixar os caras desembarcarem. E aí, nesse filme, de novo, dos 300, tem uma outra cena que é memorável. Outras polis estão mandando os soldados, né, e eles se encontram com os atenienses, com os espartanos no meio do caminho. E aí, tipo, chefe de uma polis lá de Tebas, de Corinto, chega assim pro Leônidas, que é o rei de Esparta, e fala, pô, vocês são espartanos e estão levando só essa quantidade de soldados, só essa quantidade de homens, quer dizer, só essa quantidade de homens? Nós nem somos militaristas e olha a quantidade de homens que nós trouxemos para a guerra. E aí mostra assim aquela imagem, milhares de homens e só 300 espartanos. E aí o Leônidas vai e fala com ele, mas existe uma diferença nos seus homens e nos meus homens. Aí ele fala, claro, os números, eu estou levando muito mais do que você está levando. Aí ele, não, o número aqui não importa. Aí ele vai e olha para a tropa do cara, de outra polis, e fala, você o quê? Aí o cara fala, padeiro. Você o quê? Ferreiro. Você o quê? Músico. Você o quê? Agricultor. Aí ele olha para a tropa dele, para os 300 e fala, espartanos, o que somos? Aú, aú, aú. Cachorro doido. Aí você fala, o que é? Tudo soldado, filho. Tudo soldado criado desde que nasceu que soldado. É diferente. Aí, foram tentar barrar o avanço dos persas nas Termópilas, conseguiram segurar o avanço persa por alguns dias, mas, obviamente, milhares e milhares e milhares contra 300, não vai ter pica que aguenta. E aí, quando se soube da derrota dos espartanos para os persas, a história correu a Grécia inteira. E o pessoal vai bambear a roda, falar assim, caralho, se os espartanos, que são os espartanos, levaram um sacode do Império Persa, resistiram 300, mataram 10 mil, mas perderam. Imagina nós que não somos militarizados como eles. Aí vai acontecer o que, meu velho? Nesse contexto de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Aí você fala, por quê? Guerras médicas porque os persas também eram chamados de medos, beleza? Então, guerra greco-pérsica ou guerras médicas. Persas e medos é a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Atenas, sacando o avanço, sacando a possibilidade de derrota coletiva, foi lá e fez essa Liga de Delos, ou Confederação de Delos. Atenas chegou e falou assim, ó, ou nós nos juntamos para lutar contra os persas, ou vai acontecer com a gente igual aconteceu com os espartanos que lutaram isolados.
E se os espartanos são a potência militar que são e perderam, imagine nós. E aí consegue, com essa ideia, fazer uma coalizão, fazer uma liga, onde as cidades-estados tinham que mandar, já, um monte de coisa para essa liga. Soldado, mantimento, armamento, navio, imposto em forma de grana. A grande parada aqui é a esperteza ateniense. Ela não fala Liga de Atenas, sacou? Ela fala Liga de Delos. Para quem não sabe, Delos é uma polis grega. Mas é uma polis grega sem importância. Tipo, Delos é uma polis laranja de Atenas. Sacou? Para Atenas não falar que ela que manda, ela fala, não, a Liga de Delos. Tudo vai. Delos que vai receber tudo. Quem vai organizar tudo é Atenas. Então a riqueza vai ficar toda com ela. E aí acontece o quê? Diante dessa união de cidades-estados, inclusive a própria Esparta vai ajudar, beleza? Foi decisiva para a vitória dos gregos sobre os persas. Expulsaram os persas, sacou? Só que aí vem a parada. O que vai acontecer? Na época, quando acabou as guerras contra os persas, expulsaram os persas, a maioria das polis gregas vão pensar assim, bem, expulsamos o inimigo, então não tem necessidade de continuarmos mais aqui, nessa confederação. Cada um volta para o seu quadrado, ponto, acabou. E aí, velho, Atenas gostou da quantidade de grana que recebeu pela Liga de Delos. E Atenas não queria deixar de receber e de nem ter aquela influência. E ela vai falar o seguinte, não, a Liga de Delos ela não pode se desfazer. Vocês têm que continuar cidades-estados, pagando impostos, e Atenas que vai organizar isso. Ah, por quê? Porque nós expulsamos os persas agora, mas eles podem voltar. Então você vai ver uma outra história antiga. O medo, ele é utilizado desde civilizações antigas para forçar as pessoas a aceitarem condições que lhes são impostas. Se você acabou de vencer uma guerra e não tem inimigo aqui, você vai mandar soldado, vai mandar tropa, vai mandar alimento, vai mandar dinheiro, vai mandar tudo para quê? Aí o cara vai, enfia na sua cabeça e fala, você precisa, porque eles podem voltar e podem nos invadir de novo. Sacou a justificativa? Só que algumas pessoas não vão aceitar essa justificativa. Ah, detalhe. Lembra que em aula passada eu falei do século de ouro, o século de Péricles? A época que ele foi lá, meu velho, e criou a mistoforia, que ele passou a remunerar os cargos políticos, que ele implantou a isonomia. Eu até falei assim, ó, escravidão e imperialismo são duas faces, escravidão e democracia são duas faces da mesma moeda. É nesse momento que Atenas está explorando essas várias cidades-estados que ela tem grana suficiente para poder bancar sua política, para poder bancar uma democracia onde as pessoas que participam recebem, sacou? E aí, o que acontece? Algumas cidades não vão aceitar a continuidade dessa liga, e a primeira delas vai ser Esparta. E aí Esparta vai lá e cria outra liga, a Liga do Peloponeso. E qual que era a ideia da Liga do Peloponeso? Vamos juntar aqui todas as cidades-estados e vamos acabar com Atenas. Ela não pode continuar praticando imperialismo contra nós. E foi igual. As cidades-estados passaram a ter Esparta como líder, mandar soldado, mandar dinheiro, mandar navio, mandar alimento, e foram lá, velho, e incendiaram Atenas. Pra você ter ideia, antes de entrar em Atenas e botar fogo na cidade, os espartanos falaram assim, podem queimar tudo. A cidade não tem soldados, só tem filósofos e pederastas. Eles não sabem lutar. E meteram fogo na parada. Filósofos e pederastas são, você sabe o que é o pederasta? É aqueles praticantes de sexo anal, pode crer? Homossexualidade. E aí essa era a visão do espartano com relação ao ateniense, de que são filósofos pederastas, que só falam, mas nada fazem. Mas mal sabe, acabou de provar aqui que quem segurou o avanço persa primeiro foram esses filósofos pederastas. E aí? Agora, todo mundo se junta contra Atenas, Atenas é incendiada. E aí todo mundo achava, bem, agora cada um volta para o seu quadrado. Aí Esparta, não, vocês têm que continuar pagando impostos para a Liga do Peloponeso. Ah, por quê? Porque Atenas pode se voltar novamente contra nós. A mesma discussão. E aí começam outras polis gregas se juntarem e vão lá e pum, acaba com Esparta. Aí vira nova polis famosa, Tebas. Junta as outras polis, vão lá e pum, acaba com Tebas. Aí surge outra potência, Corinto. Junta as polis, vão lá e pum, quebram Corinto. Uma polis lutando contra a outra é o famoso suicídio grego. Essa é a expressão, suicídio grego. Nesse momento em que a Grécia está basicamente em guerra total,
de uma polis contra a outra, enfraquecida após anos de combate, a Macedônia valeu-se da fragilização das cidades gregas e dominou a Grécia. A Macedônia, que era, igual você está vendo aqui nesse mapinha, muitos vão considerar a Macedônia tipo assim, se desenvolveu em outro povo, em um outro país, pode crer? Mas na época que os caras ocuparam essa região, os macedônicos eram conhecidos como os gregos do norte, pode crer? Por quê? Porque falavam a mesma língua, tinham basicamente a mesma base cultural. Inclusive o Filipe, o Caolho, rei da Macedônia, era grego. Inclusive o filho dele, o filho do Filipe Caolho, o Alexandre, meu velho, vai ser não só grego, mas vai ser educado por um grego, ateniense, o Aristóteles. E aí, nós chegamos no período helenístico. Dominação da Macedônia em direção ao Oriente. Observa o tamanho do território que esse cara conquistou. Ele vai conquistar, não só unificar quase todos os povos e polis da Grécia, mas esse camarada ele vai partir, meu velho, para conquistar território. Você está vendo a Macedônia lá em cima, na esquerda? E aí ele desce, conquistando toda a Ásia Menor, entra na África e domina o Egito e vai chegar até a Índia. Esse camarada, ele vai chegar ao poder muito cedo e vai se tornar um conquistador aos 33 anos de idade, um dos maiores do planeta. E quando fala de Alexandre, o Alexandre não só conquistava, mas como ele também incorporava. E uma prática que o Alexandre fez que era massa é o quê? Chegou, interação com o povo local. Tradução das obras do povo local para o grego. Transferência de tecnologia de um povo para outro. Se casava com a filha do chefe local. Pegava os soldados e assentava naquelas terras, forçando os soldados a se casarem com a população local. Inclusive, ele fez isso até no Egito. Na época que ele chegou no Egito, dinastia faraônica ptolomaica. Ele derrubou aquela dinastia e colocou uma outra no lugar. Tanto é que a Cleópatra, que a galera fala, se ela era negra, negra não era, como é que era? A Cleópatra vem de uma dinastia que foi o Alexandre o Grande que empossou no Egito. Macedônica, grega, branca, beleza? Só que vai se cruzar com os povos africanos e ela vai ficar de uma cor mais parda. Ela é branquinha? Não. Agora ela é pretinha? Também não. Sacou? Nunca foi. Tanto é que tem até uma discussão aí agora. Vai sair um filme da Cleópatra com aquela judia que fez a Mulher Maravilha, sacou? E tinha um povo já reclamando. Não pode ser dessa cor, não, é isso e aquilo. Então, historicamente falando, nem é branquinha daquela forma e nem é pretinha, como se imagina de uma original africana, sacou? E aí? E aí esse camarada não só vai levar as ideias dele, como ele vai incorporar ideias desses outros lugares, vai se casar com essas populações, vai hibridizar essas populações e vai trazer a tecnologia e o conhecimento deles para dentro da Grécia. O que é helenismo, fusão da cultura helênica grega com a cultura oriental, beleza? O pessoal costuma falar helênico, é só grego. Helenístico é grego com oriental. É a fusão dessas culturas, beleza? E aí na aula que vem, senhores, Roma, beleza? Beijo para vocês, show de bola, tchau. Papá, isso aí, parando a gravação, show de bola.